E aí, pessoal? Tudo bem? Eu não consigo ver vocês. Se levanta aí um pouquinho. Levanta um pouquinho, é isso. Aí com a luz, agora sim, obrigado. Joia. Meu nome é Ken, tudo bom? Sim. Posso ouvir vocês? Tudo bom? Sim. Joia? Sim. Deus está falando com você? Amém? Bom, né? Alvinho, a banda foi fenomenal, foi muito bom, né? Foi muito bom, vamos aplaudir eles? Vamos? Joia. Olha para alguém ao teu lugar, assim, ó, ao teu redor e diz assim, ó, Deus quer falar com você. Tá bom? Você está pronto? Vamos orar? Vamos orar. Deus, nós te amamos, nós te louvamos, Jesus. Obrigado pelos testemunhos, por causa do teu amor, da sua graça, da obra que o Senhor está fazendo, independente das nossas vidas, Senhor. Nós pedimos que, nesse tempo que a gente tem hoje aqui à noite, que o Senhor fale aos nossos corações. Deus, usa a minha vida para refletir e pensar um pouco das Escrituras, mas faz o sobrenatural, que só o Senhor pode fazer no nosso meio, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu chamado das nossas vidas. No nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Pode sentar. Tudo bom com vocês? Sabe que eu estou nervosíssimo. Sabe por quê? Fazem 17 anos que eu não prego em português. Os caras da Crossover Global falaram assim, falam umas palavras em inglês, vai ser vera, não sei o que lá. Eu falei, não, eles vão tirar sarro de mim. Então, anos atrás, quando eu estava nos Estados Unidos, quando eu cheguei lá, eu tinha medo de falar palavrão em inglês. Hoje eu estou com medo de falar palavrão em português, tá? Mas vocês me dão graça, né? Pode ser? Legal. Deixa eu ver o que está aqui atrás de mim. Eu tenho uns slides que eu vou mostrar para a gente. Nós vamos falar eu vou ter 3 oportunidades de reunir com vocês aqui e tentar refletir um pouco na palavra de Deus, nas Escrituras, para que a gente possa entender um pouco mais do que Deus está falando nos nossos corações. Logo quando eu fui convidado, eu comecei a orar e comecei a temer, né, de joelhos, falando, Deus, como que você quer me usar? O que o Senhor quer fazer da minha vida, através da minha vida? A palavra realidades veio na hora. E foi um processo muito interessante. Eu moro na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Então eu falo, minha esposa é gringa, meus filhos são tudo gringo, mesmo que eles têm passaporte brasileiro e americano, eles são gringos. Acho que a minha filha fala um pouquinho de português, que significa muito prazer. E daí, está aprendendo, né? Muito bom. Então, e eu fiquei nessa luta, vamos dizer assim. É uma luta diante de Deus, se eu puder falar essa palavra. No sentido de falar, Deus, usa a minha vida, usa o nosso tempo. Porque eu não estou aqui para receber o teu aplauso. Tá? Essa não é a razão que nós abrimos a palavra de Deus. Nós estamos aqui para refletir nas Escrituras e para que Deus fale conosco. Porque vocês podem ser uma geração que pode mudar o mundo. Vocês podem ser uma geração que vai terminar a tarefa da grande comissão e Jesus volta. Você acredita nisso? Não é porque a gente pode cantar, a gente pode adorar, a gente pode estar animado, a gente vai estar fazendo, ficar feliz aqui no acampamento, vai ser um tempo muito bom. Mas e aí? O que nós vamos fazer com a nossa vida? O que nós vamos fazer com as nossas realidades? E eu creio que nesse tempo que a gente vai passar juntos, a palavra que Deus tem dado para mim tem sido essa aqui. Que a sua realidade em Cristo. Não a minha realidade sozinha, a sua em Cristo, certo? É Ele que vai mudar essa realidade nas nossas vidas. Era a minha vida antes de Cristo e a vida depois de Cristo. A realidade minha nele deveria influenciar, mudar
a realidade dos povos não alcançados do mundo. Muitos de vocês talvez estão aqui falando, pô, área legal, vocação, profissional, muito fera. Eu espero que você comece a entender um pouco mais sobre povos não alcançados. E o coração de Deus para que todas as tribos, as nações adorem a Ele, para que a glória dele seja vista completa. Porque a glória de Deus hoje é incompleta ao redor do mundo. Então nós vamos andar um pouquinho juntos e nós vamos falar hoje à noite sobre decisões. Nós vamos fazer uma decisão juntos aqui nessa noite de hoje. E nós vamos usar 1 Coríntios capítulo 1. Se você está com a tua Bíblia, o teu telefone e tudo mais, abre as escrituras lá. Mas eu vou contar um pouquinho da minha história. E a razão que eu vou contar da minha história é o seguinte: você não me conhece, certo? Você me conhece esse cara aqui. O Ken Katayama, que é um nome estranho, né? O cara é brasileiro, japonês, o que é esse cara, né? Tipo, o que é isso? E eu sou japonês brasileiro. E ou samaritano, um dos dois, dependendo. Brincadeira bíblica. Ninguém riu. Igual a minha casa. Eu conto piada, ninguém ri. Na verdade, vocês não entendem o meu humor. E quando eu fico bravo, eu falo que vocês não entendem o inteligente que eu sou. Vocês conhecem um cara que veio da Gringolândia, está aqui, vai falar, vai pregar, está aqui a luz na frente dele. E Deus tem usado muito a minha vida. Eu não estou falando aqui tentando ser humilde de uma maneira arrogante, né? Ser um fariseu aqui. Essa aqui eu estava na Turquia uns 5 dias atrás. Eu fui para os Estados Unidos, dei um abraço na família e voei ontem à noite para cá. E essa é a equipe que eu lidero. Crossover Global tem 45 líderes de 17 nacionalidades que lideram a organização em 24 países do mundo. Então você pensa e fala, poxa, esse 1/3 do povo que está aqui são ex-muçulmanos, que ajudam a liderar o movimento de plantação de igreja entre povos não alcançados. Para que a gente possa se comunicar nessa reunião global, nós tínhamos 4 tradutores o tempo inteiro, porque nós não falamos a mesma língua. E você pensa, poxa, Ken, que legal, isso é o Ken, o cara que lidera isso aí, essa organização, esse movimento todo grandão. Para que eu chegasse onde eu estou hoje, eu tive que pensar, fazer decisões sobre a minha profissão, sobre a minha fé, sobre o meu casamento, sobre finanças, sobre preparo, sobre a minha vocação. Todos nós temos uma vocação. E nessa primeira noite, para que a gente prepare os nossos corações, porque está aqui, 5, 6 vezes que nós vamos estar aqui juntos com louvor, é um pedacinho de tudo que o Vocari Camp tem preparado para nós. De tudo que ele tem preparado para nós. E nós temos que preparar os nossos corações para aquilo que Deus vai falar às nossas vidas. Mas é muito interessante porque, refletindo nas Escrituras, pensando dessa ideia de que, como que eu vou fazer decisões da minha vida. Quantos de vocês aqui tem menos de 20 anos? Posso ver tua mão? Quantos de vocês têm menos de 30 anos de idade? Legal, já está quase 90% de vocês. São as decisões mais importantes das nossas vidas. Uma decisão de uma universidade, de talvez ir para uma outra cidade estudar, ou depois de concluir uma universidade, vou tentar achar um trabalho que talvez vai me levar numa outra cidade, num outro lugar, numa nova igreja, numa nova comunidade. São decisões importantíssimas na nossa vida que nós precisamos ter informação. São decisões importantíssimas na nossa vida que faz com que o nosso amanhã
tenha uma direção nas nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, a Bíblia diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Paulo está falando aqui, logo no início, ele está fazendo pensei em inglês, em português não tem nem palavra nenhuma, um statement, como é que é a palavra statement em português? Está fazendo uma afirmação, essa é a palavra, né? Ele está fazendo uma afirmação, olha, nós aqui podemos pensar em tudo que para nós é bom, é sábio, nós somos tão bons. Ele está falando até o que é bom para você, não. Para Deus, não. Forte, não, eu consigo, vamos fazer, não. Para Deus, não. Deus, ele tem um reino. Lucas, o Evangelho de Lucas inteiro é sobre um reino de ponta cabeça. É o coração do Vocari, certo? A razão que eu e você podemos turn the world upside down, que nós podemos mudar o mundo de ponta cabeça, é porque o reino, ele é um reino de ponta cabeça. Ele não é um reino de estrelas. Ele não é o reino das pessoas que aparecem nas revistas. Esse é o reino normal. O reino de Deus é um reino de ponta cabeça. É o reino daqueles que Hebreus fala, muitos deles morreram, foram cerrados no meio, a gente nem sabe o nome deles. Mas esse é o reino de Deus. Continua, versículo 26. Irmãos, irmãs, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Está aqui. Vocação. Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Essa é a palavra para hoje à noite. A decisão. Pensem em quem eram. Não, agora o Paulo ele vai dar um monte de exemplos desse reino de ponta cabeça. Certo? Ele continua. Quando você for chamado, ele continua no versículo 26. Fala assim, poucos eram o quê? Sábios. Certo? Segundo o padrão, não é nem padrão de Deus. A gente tem um dos nossos vice-presidentes na organização, ele é brasileiro, e o cara é um crânio. Ele fez um doutorado em teologia filosófica, nem sei, não entendo. Ele começa a falar e fala assim, pode, baixa um pouquinho, que você acabou de falar o nome Kierkegaard, eu falei, que palavra grega é essa? Não, eu falei, o filósofo, eu falei, então eu perdi. Não sei o que você está falando. Começa tudo de volta, né? Que eu não entendi o que você está falando. Nós não éramos sábios para padrões humanos. Poucos eram poderosos. Tem alguém aqui relacionado ao rei? Tem alguém aqui? Não, né? Eu não cresci. Eu não cresci em rei. Na verdade, até eu tenho isso aqui porque eu quero... Não sei se me conhece um pouquinho, né? Cara, eu sou curitibano. Tem rubro-negro aqui? Cadê o rubro-negro? Paranaense. 3. Põe de volta. Põe a... Não, mas eu estou com calor agora. Eu cresci em Curitiba. Cidade boa. Isso é mesmo. Cidade boa. Cresci num Boquera. 22 anos atrás. O único inglês que existia na minha boca era My dog in yak my pronation. Não é nem engraçado, né? Vamos falar a verdade, né? Eu olho para esse versículo e fico pensando, é verdade. Não é verdade? Não é a tua verdade? Não é a tua realidade? Não é a minha realidade? Né? O Vocari, ele define vocação dessa maneira. Ele fala que a vocação, o próximo slide lá, é a nossa... Não, pulou, né? Volta um mais. Volta.
Exatamente. A nossa vocação é a nossa função dentro da missão de Deus. Né? A ideia, foram chamados, é essa a ideia. Paulo está escrevendo para a igreja e está falando, vocês, cara, são tudo uns tabajara. Eu era um tabajara. Né? Então pense, reflita na sua vocação. Lembre de quem vocês eram quando Deus te chamou. Você lembra onde você estava, onde Deus te chamou? Eu não estou falando do teu chamado espiritual, não estou falando disso. Eu estou falando agora, você lembra de quando Deus falou, vem para o meu reino. Vem, filho, filha, eu vou te adotar. Eu vou te dar o privilégio de ser chamado filho de Deus, filha de Deus. Lembra quando Ele te chamou? Quando Ele te chamou, Ele colocou dons espirituais na sua vida. Ele colocou um propósito na sua vida. E Paulo está falando, reflita, pensa. Isso aqui pode colocar agora foto minha. Então, olha aí, ó. Isso sou eu. Ai, que cute. Não. Minhas irmãs, meu pai, japonês, a minha avó. Tem alguém de Maringá? Maringá. Gente de Maringá, é isso aí. Eu passei quase todos os natais da minha vida em Maringá. Mas eu era japonês. Então eu passei os natais da minha vida em Maringá, mas a gente nunca celebrou o Natal. Porque nós não conhecíamos Jesus. Então a gente passava o Natal e celebrava o Ano Novo. Banzai, né? Aquela coisa toda japonesa, né? Paulo continua, né? Versículo 29. Paulo dá umas pauladas, né? Mas Deus escolheu o mundo... Não, peraí. Mas escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que é nada. Se a gente voltar ali, né? É louco, é fraco, é insignificante, é desprezado. Não, peraí. Não é nada. Está vendo teu nome lá? Eu estou vendo assim, ó, essa foto aqui, ó. Toda vez que eu olho para esse tipo de versículo, tem uma foto aqui, ó. Próxima foto, se a gente está ainda na sequência certa. Que a gente pensa, esse cara que é o líder global brasileiro, que mora lá na Gringolândia, o cara está cheio das coisas. Eu penso nisso. Isso aqui é em Istambul, nós estamos tendo café da manhã e esse pássaro veio do nosso lado. Eu falei, olha o pássaro aqui. O quê? Vamos alcançar o mundo para Jesus? Tira a foto. Certo? Eu e você. Somos nós, né? A coisa fraca. Agora, Paulo está falando tudo isso porque ele tem uma razão. Uma razão bem simples. Versículo 29. A fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Pensa nisso. Vamos prestar atenção no texto, certo? Ken, a mensagem foi legalzinha, que bom, parece que você é humilde. Paulo não está falando isso. Ele não está falando que eu não deveria me vangloriar na frente de vocês. Vocês não são o standard. Ele é o standard. Deus fez com que as coisas que são sábias para se tornarem estúpidas, as fortes para ser fracas, para que eu e você, desprezados, insuficientes, o nada, olhamos para Ele e não nos vanglorie de quem nós somos. Porque o chamado, a vocação, vem dele, é para Ele. Certo? Tem a ver com Ele.
Humildade, acho que a gente erra às vezes nisso, né? A gente fala, pessoas tão humildes. Sabe o que é humildade? Humildade bíblica é saber exatamente o que você é e o que você não é. Essa é a humildade bíblica. Certo? Eu vou andar diante de Deus com a atitude, você, cara, Alvinho, cara, fenomenal, guitarra, escreve, ele vai saber isso que ele é. E ele não vai se vangloriar na frente de vocês, nem na frente dele, porque veio dele, é para ele. A nossa vocação, o nosso pensamento de vocação, a nossa busca, Paulo fala, pense, reflita. É um lado ativo pensando na nossa vocação. Na noite de hoje, nós vamos ter um tempo especial de oração. E na noite de hoje, que nós pensamos em fazer decisões. Eu lembro que, vou contar uma história aqui. 20 anos atrás, 2002, eu tive a oportunidade de ir para a Turquia. Alguém foi para a Turquia aqui? Posso ver algumas mãos assim? Legal, né? Turquia é fenomenal. Amei a Turquia. 22 anos de idade, morava em Curitiba. Eu fiz Palavra da Vida. Alguém de Atibaia? Aí o pessoal de Atibaia, do PV de Atibaia. Eu morei em Atibaia. Então eu tinha terminado a Palavra da Vida, estava trabalhando com a Crossover Global. E eu fui para a Turquia. Foi a minha primeira experiência no mundo muçulmano, certo? Se você colocar dessa maneira. E nós estávamos na cidade de Izmir, passamos uns 15 dias na cidade de Izmir, brasileiro, né? Você vai viajar, cara, não tem grana, fica 5 anos. Não, era viagem de curto prazo, mas não queria voltar, né? Porque o dinheirão que eu gastei para ir, né? Então ficamos lá um tempão em Izmir. O cara que estava recebendo a gente que estava falando, né? Vão embora. Quando vocês vão embora? Esses brasileiros. Eu vou trabalhar, fica carregando vocês ao redor. E todas as manhãs a gente fazia uma devocional. Fazia parte do planejamento para nós como equipe. E eu lembro fazendo uma devocional e orando, e, né, tudo muito novo, né, a mesquita berrando nos nossos ouvidos, sentindo alguns dias batalha espiritual, uma pressão espiritual, outros dias maravilhado com o mar Ageu e os barcos e os pássaros andando ao redor. Né? Então eu orando, e eu sempre ia para a mesma pedra que a gente tinha ali, né? A gente ia ali ver o mar Ageu, sentava numa pedrinha e orávamos sozinhos, passava um tempo refletindo o que Deus está falando, o que nós estamos aprendendo. E eu lembro naquela manhã, bem especificamente, eu orei e falei, Deus, eu não vou embora. Deus, eu não preciso ir para o Brasil. O Brasil está cheio de Jesus, tem tanto Jesus que o povo nem sabe que igreja Jesus está. Né, eles começam a lutar que Jesus não pode falar. Você não está pensando, eu coloquei aqui NVI, para você saber que linguagem que eu uso. Que a gente pode fazer uma guerra e dividir a igreja sabendo que tem mais de 3 mil povos no mundo que não tem nada da Bíblia traduzida. Mas para nós isso faz sentido, né? Vamos brigar em teologia enquanto o povo vai para o inferno, porque é isso que Deus nos chamou, né? Esse é o chamado da igreja. Essa é a vocação da igreja, né? Então eu estava lá, orando e falando, Deus, eu não vou para o Brasil. E eu liguei para meus pais. Eu falei, pai, mãe, eu não vou embora não. Minha mãe começou a chorar do outro lado, quase matei ela do coração. E continuei orando e falei, Deus, eu vou ficar aqui. Eu não sei se isso aconteceu com você, não aconteceu comigo muitas vezes. Eu cresci numa família japonesa, pagão, meu pai budista, minha mãe católica, ninguém falava de Deus para ninguém. Eu morava no Boquera, o Boquera cheio de menonita, então eu estudei num colégio menonita onde eu ouvi de Jesus. Então quando eu me converti, eu estava numa igreja, irmãos menonitas. Né? Aí eu tenho uma menonita. Então essa ideia de Deus falar comigo, isso não existe, igreja menonita. Certo? E eu estou lá orando, na pedra, sentado, falando, Deus, eu vou ficar aqui. E sério, eu ouvi a voz de Deus.
de uma maneira estranha, não estou criando uma teologia. Eu ouvi a voz de Deus, audivelmente. Talvez foi só eu, a minha mente, a maneira que o Espírito Santo estava falando comigo, sozinho naquele momento. E Ele falou para mim, vai embora e envia pessoas no teu lugar. Sabe Jacó que lutou com Deus? Parecia eu. Comecei a chorar, falei, não. Falei, Deus, deixa eu explicar o meu plano. Você não está entendendo. Né? Deixa eu explicar a revelação que eu tive aqui na Turquia, para que a gente vamos hang out, né? Vamos trocar uma ideia aqui. E ele falou, não, vai embora. Envia pessoas no seu lugar. Eu tive que fazer uma decisão aquele dia. Uma decisão de obedecer a Deus, mas uma decisão de não só obedecer a Deus porque Ele não queria que eu ficasse na Turquia. Ele me deu uma mensagem, uma tarefa muito específica naquele dia. Ele falou para mim, vai embora e manda pessoas no seu lugar. 5 dias atrás, foi a minha 45ª vez que eu visitei a Turquia, em 20 anos. Eu estive na Turquia, eu estou indo para a Turquia daqui, em julho. Eu estou indo para o Uzbequistão, daqui 15 dias eu vou através da Turquia. E eu estava numa reunião com líderes de muitas outras nacionalidades, culturas, povos. Nós temos pessoas que estavam ali na foto que eu mostrei, que é de um povo chamado Karakalpak. Já ouviram falar? Karakalpak. Eles moram numa região autônoma no país do Uzbequistão chamada Karakalpakstan, que não tem nada a ver com Paquistão. Karakalpakstan, tipo Uzbequistão, a terra do Karakalpak. 2 anos atrás, o cara do Karakalpak não tinha a Bíblia traduzida na língua dele. Mas nós começamos 8 igrejas em casas no meio desse povo. A decisão que nós fazemos hoje vai impactar o que Deus quer fazer com nós daqui para frente. Eu tenho 3 slidezinhos aqui, nós vamos praticar um pouco disso essa noite. Isso aqui é uma pesquisa num jornal psicológico lá nos Estados Unidos que diz assim: estima-se que na média, até a idade de 20 anos de idade, muitos de vocês aqui, o jovem já tenha tomado 3 das 10 decisões mais importantes da sua vida. Na realidade, uma das decisões mais importantes da sua vida é Jesus. E você está aqui, eu estou assumindo que você conhece Ele. Mas se você não conhece Jesus, você precisa conhecer Jesus antes de entender a tua vocação. Você precisa entender quem é o teu Criador para entender o porquê você foi criado. Certo? Mas aí nós vamos fazer outras decisões. Eu lembro que na tua idade, me sinto velho falando isso agora, eu estou com 42 anos, tá? Na sua idade, eu lembro pensando, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? 3 vezes nas Escrituras aparece a vontade de Deus, eu lendo a palavra de Deus, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Uma busca incessante de entender o que Deus quer fazer da minha vida. O que Ele quer fazer da minha vida. Sábado, de manhã, quando eu falar de novo, eu vou falar sobre uma decisão que eu fiz que mudou completamente a geografia de onde eu moro, a razão que eu estou nos Estados Unidos. Vou falar um pouco sobre isso no sábado. Mas agora, eu quero que vocês pensem nessa frase. As decisões de hoje impactarão a direção do amanhã. Estava falando com um grupo de universitários lá nos Estados Unidos e esse universitário falou o seguinte para mim, ele falou assim, Brother Ken, o problema do que você está falando é que você é muito velho. Porque a minha geração, a gente vive no presente.
A gente vive no agora. E eu falei, cara, perfeitamente. Que bom, né? Pensei que ele ia me dar uma de multi-universe, sei lá, que ele vai começar a falar das multi-realidades que existe no mundo, alguma coisa assim. E ele falou assim, não, a gente vive no agora, a gente vive no agora. Eu falei, perfeitamente, a decisão de hoje, do agora, vai impactar a tua direção da manhã. Que bom que você vive no hoje. O que você faz hoje vai impactar amanhã. Todo dia, toda hora. Todas as decisões que você toma hoje vão impactar o amanhã. Último slide. A minha vida, a minha realidade em Cristo deveria mudar a realidade dos povos não alcançados do mundo. A aplicação para nós essa noite é o seguinte: o Alvin e a banda vão voltar aqui. E o Alvin, eu conheci ele 5 horas atrás. Mas o Alvin me mandou uma mensagem no Instagram. Eu mandei uma mensagem para ele, a gente começou a falar. A primeira mensagem do Alvin foi, vai ser muito gringo, quando ele ouviu de mim, né? Eu falei, pô, vai ser muito gringo. Fui lá tirar uma satisfação. Não, tô brincando. Fui lá conversar com ele, né? E a gente começou a conversar. E eu falei para ele, poxa, que legal, sabe que noite que você vai tocar e não sei o que lá. A gente não sabia exatamente. Nada a ver com despreparação, a gente só não sabia se ele está aqui hoje ou quando que era e tudo mais. Mas o Alvinho compartilhou o álbum que ele falou hoje para nós. E no álbum que eles gravaram tem uma música chamada Ao Som da Sua Voz. E parte da canção fala, ao som da voz de Cristo, um dia, Filipenses capítulo 2, todo joelho se dobrará, né? Todo mundo vai exaltar o nome de Jesus. Eu amo o mundo muçulmano. Eu estive em mais de 35 países ao redor do mundo. Mais de 20 deles são maiorias muçulmanas. Estive em países que são repúblicas islâmicas ao redor do mundo. E o muçulmano, quando olha, ele ora dessa maneira. E eu perguntei para um dos nossos amigos, um dos caras que faz parte da nossa equipe, até hoje, quando a gente termina a oração, ele faz assim, ó. Porque ele ora com as mãos abertas, ele faz assim. Eu falei para ele assim, mas meu velho, por que você faz isso? Ele falou, não sei, mas eu sei isso. A postura islâmica é que nós estamos abertos para a soberania de Allah nas nossas vidas. E eu não estou falando que nós temos que aprender teologia islâmica, não é isso não. Mas nós podemos aprender numa postura de coração, né? Nem sei porque eu vou falar isso aqui, mas os muçulmanos roubaram jejum de nós. Nós não sabemos jejuar. E o hindu budista roubou meditação. Nós não sabemos meditar. Né? Então nós temos que redimir disso no nome de Cristo de novo e orar. E a postura, banda, pode vir aqui, por favor, vem aqui comigo. Nós estamos fazendo isso juntos. Jesus é a estrela que nós estamos olhando. E eu quero pedir, se você pode, fisicamente, eu quero que nós nos ajoelhemos com as nossas mãos abertas. E nós vamos orar essa oração. E eu vou me ajoelhar aqui com você, porque eu estou fazendo essa oração essa noite. Deus, se o centro da sua vontade é o melhor lugar, é a melhor postura que eu posso ter. Se o centro da tua vontade é a vocação que você tem para a minha vida, então Deus, nos próximos dias, você fala comigo. E quando você falar comigo, Deus, quando você falar comigo, minhas mãos estão abertas. Eu não vou falar não, eu não vou berrar, eu vou falar, só fala. Fala, Deus, que eu vou ouvir. E daí quando a gente ouvir, nós vamos obedecer. Quando nós ouvimos, vai ter um monte de gente aqui falando, posso falar com você? Porque olha, eu não sei, eu acho que é isso que Deus está falando na minha vida. Ao som da sua voz,
Nós estamos iniciando Vocari Camp. Qual é a melhor maneira para iniciar? Em colocar a sua vida, a minha vida, no centro da vontade de Deus. E falar: Deus, fala, ministra aos nossos corações. Deus Todo-Poderoso, fala aos nossos corações. Enquanto o Alvinho e a banda cantam essa canção, fala conosco. Ministra, Senhor. Limpa, purifica. Ajuda-nos, o Senhor, a tirar distrações. Nós viemos de cidades diferentes, de realidades diferentes, de coisas que estão acontecendo nas nossas vidas que só nós, no nosso íntimo, sabemos que está lá. Senhor, ministra lá, Senhor. Ajuda-nos a lembrar que nós não estamos sozinhos. De que Deus, Emmanuel, você está conosco, Deus. Enquanto você ministra nos nossos corações, prepara os nossos corações. Deus, fala conosco, não somente agora, mas esse final de semana. Fala de uma maneira especial, Senhor. Direciona os nossos caminhos. Fala, Senhor. Fala conosco, no nome de Jesus.